Dando continuidade aí aos nossos vídeos, às nossas conversas sobre fertilizantes, o assunto de hoje é o Biocache. O que é o Biocache? O Biocache é um fertilizante orgânico. Utiliza em sua composição fontes orgânicas renováveis, né? Então aqui a gente usa tortas vegetais, farinhas animais, farinha de osso, né? Faz uma mistura com outros componentes, como cinza, como tudo, fonte renovável, né? E passa por uma fermentação biológica e aqui está pronto, né? Depois de sofrer um processo de secagem, está pronto, disponível para aplicação direta no seu jardim, na sua horta, até para a orquídea também é muito utilizado, porque ele tem pouco sal, né? E a orquídea ela é muito sensível a sais, né? Que tem muito presente nos adubos. Bom, seguindo a nossa linha de raciocínio, que a gente sempre faz uma comparação mostrando o conceito de um produto e faz uma comparação com outros produtos para consolidar mais esses conceitos, né, na cabeça das pessoas que nos dão a oportunidade de apresentar aqui os nossos produtos, nossa experiência, o nosso conhecimento que foi acumulado aí no decorrer aí da nossa empresa, da construção da nossa empresa. Bom, o Biocache, quem trouxe essa tecnologia muitos anos atrás foi a Cooperativa Agrícola de Cotia, onde nós trabalhamos e onde a gente praticamente adquiriu todo esse conhecimento, essa tecnologia. Esse fertilizante orgânico ele passa por um processo biológico de fermentação, né? Quando você compara ele com adubo químico, né? Aqui temos uma fórmula 414-8, a gente já comentou em outros vídeos também, a fórmula 414-8, para você chegar nessa fórmula, você faz a extração, geralmente são fontes minerais, e faz um ataque químico, um processo químico nas suas fábricas. E aí você consegue concentrar e disponibilizar esse nutriente. Então essa fórmula aqui, 414-8, tem 4% de nitrogênio, já está prontamente disponível para a planta, né? O 14% também de fósforo aqui também é um fósforo disponível para a planta, e 8% de potássio também disponível para a planta. Então tudo isso passou por processo químico para ficar disponível para a planta, tá certo? Bom, no caso do fertilizante orgânico, o processo de polinização é biológico. A concentração de nutrientes também costuma ser mais baixa. Então, se você pegar aqui, fazer uma comparação, aqui nós temos o Biocache, né? Eu pesei a mesma quantidade de Biocache e de o fertilizante mineral. Isso aqui tem o mesmo peso. Então você vai ver que tem uma diferença grande aqui em termos de volume, né? Por quê? Porque a fonte orgânica, como a gente sempre fala em outros vídeos, a fonte orgânica ela é mais leve, a densidade dele é menor. Então, quando você vai pesar, você vai ter um volume maior, né, em comparação a um fertilizante, um adubo químico, né, que o pessoal chama de adubo químico. Então, nesse caso aqui, o 414-8 dá um volume pequeno. Eu coloquei aqui no meio, pesei também, né, o fertilizante orgânico mineral. Esse aqui é o nosso 3,12,6. Você vê que o 3,12,6 já é um adubo quase que intermediário entre os dois, são conceitos diferentes. Então, a gente utiliza o conceito para fazer o orgânico mineral, tanto o conceito da indústria química de fertilizantes, como o conceito do fertilizante orgânico. Então, aqui ele acaba virando um intermediário. Então, por isso que eu coloquei aqui para ilustrar melhor isso aqui. Então, o que a gente está passando de conceito, o fertilizante orgânico mineral é uma junção entre o fertilizante orgânico e o fertilizante e o adubo químico. Então aí você consegue chegar numa visão, num produto intermediário entre os dois. Qual a característica principal desse fertilizante orgânico, né? Teor de nutrientes menos concentrado. Geralmente o fertilizante orgânico ele tem um teor de nutrientes menos concentrado, porque não sofre um ataque químico. Então, se você pegar um dos componentes aqui, uma torta vegetal, uma torta de mamona, ele chega no máximo a ter 6% de nitrogênio. Bom, esse 6% de nitrogênio, ele está prontamente disponível para a planta? Não. Na hora que você aplicar ele no substrato, no solo, né, precisa ter ali um micro-organismo ali, pronto para atacar essa torta, esse material e disponibilizar esse nutriente, esse nitrogênio, no caso o nitrogênio, para a raiz da planta, né? Então,
No bocashi, nós temos aqui os teores de nutrientes, né? Ele tem praticamente todos os nutrientes aqui disponíveis, né, na composição, mas ele não está disponível para a planta, prontamente disponível para a planta. Então, nós produzimos aqui o bocashi trabalhando uma fermentação rápida nele. Então, ele disponibiliza só uma pequena parte, né, nessa fermentação rápida dos nutrientes aqui. O restante, ele vai ser disponibilizado na hora que você aplicar no solo ou no substrato. Tá? Bom, então é importante entender esse conceito, porque aí você vai entender quando a gente fala o seguinte, num adubo químico, quando você aplica, se você errar a dose, você pode queimar a planta. E por que você queima a planta? Porque você colocou nutriente aqui, está quimicamente disponível para a planta, em excesso. E aí produz a lesão na planta, na raiz, e aí você vai ver refletido também na folha da planta. No bocashi, a chance de socorrer é menor. Por quê? Porque, veja, você vai colocar uma dose, né, e nem tudo está disponível aqui. Uma parte está disponível, a outra não está disponível. Vai ser disponibilizada com o tempo, com ataque biológico. Então, esse é o conceito da agricultura ecológica, que a gente está trazendo também para a área de jardinagem. Quando você quer fazer um jardim sustentável, se você faz uma aplicação, você vai lá, eu quero deixar um jardim bonito, muitas vezes você faz uma aplicação de ureia, fica tudo bonitinho, a grama fica toda verde, né? Porém, com o tempo, o que acontece? Chove e tal, né? Lava tudo, a parte dessa ureia perde porque volatiliza, ela vira gás, e aí a grama volta a ficar fraca de novo, tá certo? Por quê? Porque você tem um solo ali muito mal trabalhado, tá certo? Então, ele vai sempre precisar dessa carga de nitrogênio para deixar a grama verde, tá certo? No caso do solo bem trabalhado, você pode fazer uma adubação corretiva com o condicionador de solo e aplicar o bocashi no plantio da grama. Então, esse solo ele vai ter muito mais resiliência em termos de nutricionais. Por quê? Porque cai uma chuva, chove, vai lavar muito pouco, porque ali os próprios micro-organismos vão manter esse nutriente ali no meio, fazendo a troca com as raízes da planta. Outro aspecto fundamental e que sempre tem que ser colocado é quanto à questão de sais, presença de sais. Então, um fertilizante orgânico, geralmente, ele não tem sais em excesso. Então, para quem quer praticar, aquele agricultor, ou quem quer ter uma plantação em sua casa, uma horta, ou quer ter uma mini estufa em sua casa, fazer um plantio protegido, geralmente o que acontece? Quando você usa fontes, adubos químicos, né, o sal vai se concentrando ali, né? Então ocorre a salinização. Então muitas vezes você até inviabiliza a produção em estufa por causa dessa concentração de sal. No caso do fertilizante orgânico, a chance de socorrer é muito pequena. Por quê? Porque a concentração de sal dele é baixa. Então, isso é importante também destacar. Outra questão importante também, o fertilizante orgânico, ele é certificado pelo IBD, no nosso caso, né? A gente tem uma produção certificada, acompanhada, então isso aí tudo garante aí a nossa credibilidade, a idoneidade da nossa produção, e o consumidor, na hora de comprar, vai conseguir vai adquirir um produto que tem essa credibilidade. Eu queria falar um pouco aqui também do fertilizante orgânico mineral, que é um produto intermediário entre fertilizante orgânico e fertilizante químico. Então, o orgânico mineral é um produto orgânico, ele tem insumo de base orgânica aqui presente, né? Mas ele não chega a ser um produto orgânico, né? Na acepção do seu conceito. Por quê? Porque ele utiliza fontes quimicamente processadas. Então, a gente sempre recomenda aquela pessoa que não faz questão de ter uma produção orgânica, mas uma vez trocando o uso do adubo químico, né, no caso 4,14,8, 10,10,10, pelo 3,12,6 e pelo 6,66, já está dando um passo em direção à sustentabilidade. Né? Necessariamente não vai ter um jardim
orgânico em casa ou uma horta orgânica em casa, mas você vai estar cultivando com menos impacto ambiental em seu pedaço ali de chão. E para concluir a nossa fala sobre fertilizante orgânico, Biocash, né, a nossa certificação ela é uma garantia da origem e do controle de processos. Então você vai ter um produto onde você vai ter a certeza que você tem um controle das boas práticas de fabricação nossa, está tudo aqui garantido aqui através de selo. Então nós temos 3 produtos para você praticar, para quem deseja praticar uma agricultura ou uma jardinagem orgânica em casa, você tem 3 produtos aqui disponíveis da nossa linha. A gente tem o condicionador de solo, a gente tem o fertilizante orgânico, que é a origem onde você vai conseguir trabalhar a parte nutricional das plantas, e nós temos substrato mudas também, para quem quer produzir uma horta sem precisar utilizar do seu solo.